Capítulo 16. Algumas advertências e observações conclusivas. Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer, mantendo a impressão de que a oferta de riqueza é limitada. Elas insistirão que as instituições sociais e governamentais devem ser mudadas antes mesmo que o número considerável de pessoas possa adquirir uma competência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza, mas isso ocorre porque as massas não pensam e não agem de modo certo. Se as massas começarem a avançar conforme sugerido neste livro, nem os governos, nem os sistemas industriais poderão controlá-las. Todos os sistemas devem ser modificados para acomodar o movimento para a frente, o movimento de melhoria. Se as pessoas têm a mente que avança, têm a fé de que podem ficar ricas e seguir em frente com o firme propósito de se tornarem ricas, nada pode mantê-las na pobreza. Os indivíduos podem agir de modo certo, a qualquer momento e sobre qualquer governo e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos o fizer sobre qualquer governo, eles farão com que o sistema seja modificado de modo a abrir o caminho para os outros. Quanto mais os homens enriquecem no plano competitivo, pior para as outras pessoas. Quanto mais enriquecem no plano criativo, melhor para outras pessoas. A salvação econômica das massas só pode ser alcançada fazendo com que o grande número de pessoas pratique o método científico estabelecido neste livro e enriqueça. Essas pessoas mostrarão o caminho aos outros e os inspirarão com o desejo de uma vida real, com a fé de que ela pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la. Por enquanto, porém, é suficiente saber que nem o governo sobre o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de enriquecer. Ao entrar no plano do pensamento criativo, você se elevará acima de todas essas coisas e se tornará um cidadão do outro reino. Mas lembre-se de que o seu pensamento deve ser mantido no plano criativo. Você nunca será, por um instante, induzido a considerar os recursos como limitado ou a agir no nível moral da competição. Sempre que cair em velhas formas de pensamento, corrija-se instantaneamente, pois, quando você está na mente competitiva, perde a cooperação da mente do todo. Não perca tempo planejando como enfrentará as possíveis emergências do futuro, exceto se as atitudes necessárias puderem afetar suas ações hoje. Você está preocupado em fazer o trabalho de hoje de uma maneira perfeitamente bem-sucedida e não com a emergência que possam surgir amanhã. Você poderá atendê-las quando elas vierem. Não se preocupe com perguntas sobre como você deve superar os obstáculos que podem surgir em seu horizonte de negócios, a menos que possa ver claramente que seu curso deve ser alterado hoje, a fim de evitá-los. Não importa o qual tremenda uma dificuldade possa parecer à distância, você descobrirá que, se continuar de modo certo, ela desaparecerá à medida que você se aproximar dela, ou que aparecerá um caminho por cima, através ou ao redor dela. Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou mulher que está tornando-se rico de acordo com as linhas estritamente científicas. Nenhum homem ou mulher que obedece à lei pode deixar de ficar rico, assim como ninguém pode multiplicar 2 por 2 e deixar de obter 4.
Não pense com ansiedade em possíveis desastres, obstáculos, sobressaltos ou combinações desfavoráveis de circunstâncias. Há tempo suficiente para enfrentar essas coisas. Quando elas se apresentarem diante de você no presente imediato, e você descobrirá que cada dificuldade traz consigo os meios para a sua superação. Proteja o seu discurso. Nunca fale de si mesmo, dos seus negócios ou de qualquer outra coisa de forma descorajada ou desanimada. Nunca admita a possibilidade de fracasso ou fale de uma forma que suponha o fracasso como uma possibilidade. Nunca fale dos tempos como difíceis ou das condições do negócio como duvidosas. Os tempos podem ser difíceis e os negócios podem ser duvidosos para aqueles que estão no plano competitivo, mas nunca poderão ser para você. Você pode criar o que quiser e você está acima do medo. Quando outras pessoas estiverem passando por momentos difíceis e negócios ruins, você encontrará as suas melhores oportunidades. Treine a si mesmo para pensar e olhar o mundo como algo que está acontecendo, que está crescendo, e considere o mal aparente apenas como algo não desenvolvido. Sempre fale em termos de avanço. Fazer o contrário é negar a sua fé, e negar a sua fé é perdê-la. Nunca se permita sentir-se desapontado. Você pode esperar ter certas coisas em determinado momento e não conseguir naquele momento, e isso lhe parecerá um fracasso. Mas se você apegar à sua fé, descobrirá que o fracasso é apenas aparente. Continue de modo certo, e se não receber essa coisa, receberá algo tão melhor que verá que o aparente fracasso foi realmente um grande sucesso. Um estudante dessa ciência decidira fazer certa combinação de negócios que na época lhe parecia muito desejável e trabalhou algumas semanas para realizá-la. Quando chegou o momento crucial, a coisa falhou e de uma forma perfeitamente inexplicável. Era como se alguma influência invisível estivesse trabalhando em segredo contra ele. Mas não ficou desapontado. Pelo contrário, agradeceu a Deus por seu desejo ter sido rejeitado e seguiu em frente com a mente grata. Em poucas semanas, uma oportunidade muito melhor surgiu em seu caminho, de um modo que ele não teria realizado com o primeiro negócio de forma alguma. Então, constatou que uma mente que sabia mais do que ele o havia impedido de perder o bem maior envolvendo-se com algo inferior. É assim que todo fracasso aparente funcionará para você se mantiver na fé. Se apegar ao seu propósito, tiver gratidão e fizer todos os dias tudo o que pode ser feito naquele dia, realizando cada ato de maneira bem-sucedida, quando você falha, é porque não pediu o suficiente. Continue e algo maior do que estava procurando certamente virá até você. Lembre-se disso. Você não vai falhar por não ter o talento necessário para fazer o que deseja. Se continuar em frente como indiquei, você desenvolverá todo o talento necessário para fazer o seu trabalho. Não está no escopo desse livro lidar com a ciência do estímulo de talento, mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecimento. No entanto, não hesite ou vacile por medo de que quando chegar a certo lugar, irá falhar por falta de habilidade. Continue em frente, e quando você chegar a este lugar, a habilidade será fornecida a você. A mesma fonte de habilidades que permitiu ao inexperiente Lincoln fazer o maior trabalho governamental já realizado por um único homem está disponível para você. Você pode atrair toda a mente que existe
toda a sabedoria a fim de cumprir as responsabilidades que lhes são impostas. Continue com plena fé. Estude esse livro, faça dele o seu companheiro constante, até que tenha dominado todas as ideias nele contidas. Enquanto está se firmando nesta fé, fará bem em decidir da maioria das distrações e prazeres e ficar longe de lugares onde ideias conflitantes com essas são apresentadas em palestras ou sermões. Não leia literaturas pessimistas ou conflitantes, nem entre em discussões sobre o assunto. Faça muito pouca leitura além de escritores mencionados no prefácio. Passe a maior parte do tempo de lazer contemplando sua imagem mental, exercitando a gratidão e lendo este livro. Ele contém tudo o que você precisa saber sobre a ciência de ficar rico. E você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte.